Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje eu vou trazer um deck profile de Yu-Gi-Oh! Com um deck que está na minha lista de desejos há uns bons anos, mas finalmente teve reprints o suficiente para que ele ficasse bem acessível e vou trazer ele aqui como uma opção para quem quiser um deck moderno, competitivo, relativamente bem poderoso até para os padrões modernos de Yu-Gi-Oh! E o meu take, nesse baralho em 2025. Eu tô falando dele, é o deck de Sword Soul. Ele recebeu muito reprint, as cartas estão muito baratas, você consegue, acho que o playset inteiro só da parte Sword Soul por um preço relativamente bom até. Então se você está procurando um deck bom, bonito e barato, é uma ótima opção de investimento. Uma das cartas mais fortes aí que esse deck pode rodar saiu da banlist, que é o Protoss, então tem uma win-con muito poderosa na forma desse monstro aí que, sinceramente, eu jogando com o deck digo que ele não devia ter saído da banlist. Não sei de quem foi essa ideia maluca, mas enfim, aconteceu, então a gente vai ter que lidar com isso. Eu vou mostrar o deck, vou mostrar alguns combos, e se vocês gostarem do conteúdo, deixa o like, deixa um comentário embaixo também, se você tiver alguma dica, alguma sugestão, seja o que for. Vocês sabem que eu tô sempre lendo os comentários e respondendo na medida do possível. E sem muita enrolação, vamos começar aí esse deck profile. Começando com os cards do main deck, obviamente, temos aqui 3 cópias da Moe, e sinceramente eu não sei o quanto em 2025 eu preciso explicar o que os cards de Sword Soul fazem, mas para quem está vendo por acaso pela primeira vez esses cards, uma coisa inerente no arquétipo é que é um deck de sincro em que os cards geram os próprios turners. No caso da Moe, quando ela é jogada, quando você faz normal o especial summon dela, você pode revelar ou um card Sword Soul ou um Wyrm na sua mão, e ela gera um token 0/0, nível 4, água, que também é um turner, com uma condição especial de que enquanto esse token estiver na mesa, você não pode fazer invocações do extra deck que não sejam invocações sincro. Então ele te dá um semi-lock nessas coisas, mas ainda é muito bom, muito eficiente. Além disso, quando ela é enviada para o cemitério por uma Synchro Summon, você pode comprar um card do seu deck. Ela é o nosso principal starter, é a carta que você mais quer ver no início do seu jogo, seu principal normal summon. E bem próximo dela temos aqui 2 cópias da Ecclesia, em que ela é basicamente uma cópia extra da Moe. Ela pode se tributar como efeito rápido para invocar um Sword Soul do seu deck. Basicamente é isso. Convenientemente, de vez em quando você vai querer usá-la como Turner, que é uma coisa que ela também é. Ela é um Turner nível 4, e ela tem a habilidade especial de que se o seu oponente controla mais monstros do que você pode estar invocando ela por invocação especial da sua mão. Para Go in Second, o Sword Soul é um deck muito forte, e é mais ou menos essa direção que eu tô tomando com a build desse baralho aqui. Eu poderia fazer, ele é bom indo primeiro, porque você vai fazer uns combaços, que vai fazer um board bem respeitável, mas indo de segundo você tem muitas utilidades que vai te ajudar a quebrar o campo do oponente e fazer o seu próprio ainda com qualidade. Aí temos aqui 2 cópias do Taya, que é perto da Moe um outro ótimo normal summon, mas ele geralmente você quer mais mid-game ou como uma peça muito específica para os combos que você estiver fazendo. A habilidade dele é que você pode banir um Wyrm ou um Sword Soul card do seu cemitério para fazer o token que os Sword Soul geralmente fazem. E quando ele é enviado para o cemitério por uma Synchro Summon, você pode jogar do seu deck para o cemitério um card Sword Soul, ou um Wyrm, também. É muito forte esse bichinho, ele é ótimo para fazer setups e tudo mais, e follow-up nos turnos subsequentes. E para fechar a lineup de Sword Souls que a gente roda no baralho, temos aqui 3 cópias do Long One. Ele é o nosso extensor, você pode estar descartando um card Sword Soul ou um Wyrm para fazer o especial summon da sua mão, e quando isso acontece ele gera o token de Sword Soul. Então ele vai estar possibilitando aí nossas jogadas de Synchro level 10. Em tempos dourados do auge desse deck no competitivo de Yu-Gi-Oh!, você estaria usando ele para fazer quase que sempre a Sword Soul honorária Barone, saudades de Barone, mas ainda temos opções de outros Synchro 10 muito poderosos para estar fazendo nesse deck. Então essa lineup aqui
é os Sword Souls que a gente está usando no deck, apesar dela não se chamar Sword Soul, ela faz parte do arquétipo. E geralmente esse é o ratio que você vai estar querendo quase sempre rodar, seja qual for sua build de Sword Soul. Pode ser questionável usar 3 Ecclesias, mas nessa build meio que experimental que eu ainda estou fazendo com o deck, meio que sentindo ainda como que eu quero, eu optei por rodar 2, mas muita gente roda 3 e não tem o menor problema. Eu rodei apenas 2 porque eu quis manter o deck com 40 cartas, ainda nesse período de experimentação. Se eu sentir falta da terceira cópia, eu simplesmente coloco uma delas, o seu deck vai para 41 cartas, mas não tem problema, porque afinal de contas ela é uma carta de consistência, e quanto mais consistência, melhor. E o deck do Sword Soul, ele não é puramente Sword Soul, ele também roda uma engine de Tenni. Tenni é um arquétipo de Wyrms muito bom, que ganhou novos suportes recentemente, que são praticamente Sword Souls honorários, e ajudam muito na estratégia do baralho. Temos aqui um dos principais, que é o Ashuna, e ele é um tutor, basicamente, de Wyrms do deck. Você pode fazer invocação especial dele, se você não controlar nenhum monstro, ou os únicos monstros que você controla não têm efeitos. Isso é uma coisa incomum a todos os Tennis. Todos eles interagem com esse conceito de ter um monstro sem efeito no campo. Então, isso é um efeito, então você vai trigar ele na mão, fazer o especial summon dele, e a partir daí você vai fazer jogadas Link, porque o deck de Tenni, se fosse um deck de Tenni puro, ele mexe com Synchro e Link. Então, o que você quer é geralmente fazer o especial summon dele, fazer um Link 1, que eu já vou mostrar daqui a pouco, que é um Monk, e no cemitério ou na mão, se você controlar um monstro sem efeito no campo, você pode banir o Ashuna como custo para fazer o especial summon de um Tenni do seu deck. Aí um outro Tenni que a gente está rodando é 2 cópias aqui do Vishuda, e ele é uma dessas cartas que eu falei que torna o Sword Soul um deck muito bom para Going Second, porque ele te ajuda a quebrar boards. O Ashuna também tem o mesmo efeito de ser especial summon da sua mão quando você controla um monstro sem efeito, ou não controlar nenhum monstro, só que o efeito de grave ou mão dele é que você pode banir ele para poder dar bounce numa carta no campo, né? Você volta uma carta no campo para a mão do dono. Então isso ajuda muito a você já começar a quebrar os boards do oponente, porque é uma interação que basicamente não tem custo nenhum para você. Você nem deu seu normal summon às vezes, e você já pode estar jogando uma interrupção, né, no campo. Então uma jogada bem comum de se fazer nesses casos é, por exemplo, você invocar o Ashuna, usar ele de matéria Link para fazer o seu Link 1, que é o monstro sem efeito. Você vai usar o efeito do Ashuna para trazer o Vishuda do deck. Você pode usar o Vishuda para fazer outro Link 1 até, se você quiser, ou continuar sua jogada do jeito que você achar melhor. Ele estando no cemitério ou na sua mão, você já pode estar tirando aí um recurso da mesa do oponente, o que é muito, muito bom, muito forte. Aí temos aqui um novo suporte que saiu para esse baralho, que é na forma da Suruya. Ela é um monstro Tenni com a habilidade de ser invocado por invocação especial da sua mão se você controla um Wyrm na mesa. Ela é um Turner nível 4, e quando ela é usada de matéria Synchro, você pode pagar pontos de vida igual à quantidade de setas Link que um monstro Tenni seu possui, e você invoca aquele monstro especialmente do seu extra deck. Isso é muito bom. Tem um monstro Link que eu já vou mostrar para vocês também, que vale muito a pena trazer com ela, dá uma camada de proteção maior pro deck, e isso visibiliza chain blockings, né? Porque quase todo monstro 5 que você vai invocar, ele tem um efeito durante o summon. Então você vai dar Chain Link 1, efeito de busca, por exemplo, e Chain Link 2 ela, que é um efeito que é bem difícil de dar Hand Trap. Então você vai estar aí dando uma camada de proteção para o summon que você quer fazer, e ainda colocando mais um corpo na mesa que vai te permitir jogadas mais elaboradas. Aí para fechar aqui os Tenni, temos aqui uma cópia do Mapura, que ele tem uma habilidade de, além das incomuns, né, com todos os Tenni, proteger seus monstros sem efeitos de alvo, mas principalmente ele é um monstro fogo, e como a gente está usando Protoss na nossa build, e decks de fogo ainda são uma coisa relevante no nosso jogo, você tem a opção aí de ter convenientemente um monstro fogo para dar aquele lock com o Protoss. E temos aqui a Chitana, que ela dá proteção aos seus monstros sem efeito. Você vai fazer um monstro Link 1 com apenas 1000 de ataque, sem efeito nenhum, e se o oponente tentar agressivar em cima desse card, isso aqui é uma resposta, porque quando o monstro sem efeito é destruído, você pode banir ela
trazer o monstro de volta e destruir o monstro no campo do oponente. Geralmente isso aqui é um golpe surpresa no oponente, quase ninguém lembra que esse efeito existe. E além de tudo, eles podem se invocar especialmente da mão, sob a mesma condição que os outros têm, e são 2 monstros nível 4. Então se você por acaso abrir a mão com esses 2 aqui, você pode invocar ele especialmente, invocar a Surui especialmente, e já começar suas jogadas de síncro, né? Bem forte, bem legal isso aqui. E para fechar os Tene, temos aqui 2 cópias do Adara. O Adara, ele tem a habilidade de recursar coisas de volta para você, né? Você pode estar banindo ele para pegar uma carta Wyrm banida e voltar para sua mão. Geralmente no decorrer dos combos você vai usar isso para garantir seu follow-up, ou apenas para, né, pegar uma matéria que você precisa. Digamos que você esteja com um Long One na sua mão e você não tem nenhum outro card Wyrm ou Sword Soul para poder descartar para fazer o efeito dele. Às vezes é o Adara que vai te garantir esse tipo de card. Então essa é a lineup de tênis que usamos no nosso baralho. O já mencionado Protoss, né? Uma das cartas mais poderosas aí, historicamente falando, no jogo de Yu-Gi-Oh! Ele te garante um efeito de Floodgate muito forte, mas vamos lá, para quem não conhece ele, você pode invocar ele especialmente da sua mão, banindo do seu cemitério ou do campo monstros de elementos, até 3 monstros de elementos diferentes. E uma vez que ele esteja no campo, você pode declarar um atributo que exista no campo e destruir todos os monstros daquele atributo. Só que o Protoss, ele não pode ser destruído por efeitos de card. Então digamos que você declare Dark, ele é um monstro Dark, pelo próprio efeito ele não vai ser destruído, mas vai destruir todos os outros monstros Dark no campo. Além disso, até o fim do turno do seu oponente, o Protoss vai impedir que seu oponente faça a invocação especial daquele elemento declarado. Então você tem essa opção aí de ou já impedir logo de cara que seu oponente jogue qualquer coisa relevante, só por declarar Dark, porque Dark é estatisticamente um dos elementos mais comuns do jogo e as cartas mais fortes do jogo geralmente são desse elemento. Então você já pode aí impedir, por exemplo, que um deck de Malice rode, né? Porque quase todas as cartas relevantes do arquétipo são Dark, então você já está quebrando aí na espinha um dos principais decks do formato, só nessa play aqui do Protoss, né? Então ele é o nosso boss monster, basicamente, é o bicho que você quer sempre está conseguindo trazer no final do seu combo, ou se você tiver de segundo, você quer colocar ele o mais cedo possível na mesa, para você já sabendo qual é o elemento, né, que o deck do oponente está sendo trabalhado, você já declara ele e elimina um problema da mesa. E isso são todos os monstros que a gente está usando nesse baralho. Vamos para as mágicas e armadilhas. Da parte Sword Soul, temos aqui 3 cópias da Emergency. Ela é o nosso Reinforcement of the Army, né, do baralho, onde você vai estar ativando ela e adicionando um card Sword Soul, um monstro Sword Soul, melhor dizendo, do deck para a mão. E se você controlar um Synchro, você pode adicionar um Wyrm qualquer do deck para a mão. Então essa carta potencialmente pode buscar inclusive o Protoss. Temos aqui o Cume do Espada Alma, que é basicamente um monstro que renasce do arquétipo. Ele tem mais ou menos a mesma condição que a Emergence. Você pode ativar ela e dar Reborn de um Sword Soul do seu cemitério. Só que se você controla um Synchro, você traz um Wyrm qualquer. Então bem forte. Temos aqui uma carta dos novos suportes de Tene, que é a Tene Infinity, e ela é absurda de boa essa carta. Você quer ativar ela é buscável, um dos novos Synchros de Tene busca ela direto do deck. Você vai ativar ela e com o efeito dela você pode adicionar ou uma carta Receptáculo ou uma carta da Circle. Essas 2 cartas são 2 cartas de consistência muito forte, ambas têm a habilidade de adicionar Wyrms e Tenes do seu deck para sua mão. No caso da Vessel, você ainda pode milar um Tene para o seu cemitério, e se você controlar um monstro sem efeito, você pode adicionar um Tene para sua mão. E a Circle, você tributa um monstro que você controla para adicionar um Wyrm do deck para a mão. E se o monstro tributado não tinha efeito, você pode fazer especial sumo daquele monstro com seus efeitos negados. Então, situações vão pedir efeitos diferentes, adições diferentes e tudo mais. A Tene Infinity ainda tem um efeito adicional, que você pode destruir um Wyrm que você controla para destruir um monstro que o oponente controla. Isso também pode vir a calhar, principalmente jogando de Going Second. Falando em Going Second, eu montei o meu main deck pensando nesse tipo de gameplay, então eu estou rodando aqui 3 cópias de Forbidden Droplets, né, uma das cartas aí mais fortes que a gente tem em Yu-Gi-Oh! 2 cópias do
livro do Eclipse, e você poderia até rodar outras cartas que você considere boa de Going Second, mas a livro do Eclipse é uma carta muito versátil, muito boa, em que você pode desligar às vezes o board inteiro do oponente só com essa carta, né? Porque você pode ativar ela e vai bucar, né, o campo inteiro do oponente, se for o caso, né? Porque se for um deck de Link, infelizmente ela não vai ser tão útil assim. Mas considerando que hoje os decks estão muito diversos, nem todo deck é necessariamente de Link. Exemplo, por exemplo, o deck de Ryzen é um deck de Exceed, mal faz Link, né? Então você pode ativar uma carta dessa, bucar o Detonator, os Mitsurugi e tudo mais que o oponente controla, e você joga livre para fazer o seu board e estabelecer presença. E o melhor de tudo, é uma card que afeta o campo inteiro, não dá alvo, não dá nada, então é mais difícil do oponente interagir. Uma cópia de Pote da Avareza, Pote dos Desejos, quer dizer, para ajudar na consistência do baralho. Eu sei que vocês viram que a gente tem um monte de carta que só tem uma cópia, mas a ideia é que você vai ativar esse card depois que você fez todas as suas buscas, ou você tentou fazer suas buscas, o oponente usou as interações que ele tinha e você fecha com isso aqui, então você pode ser recompensado, né? Você já está numa situação meio precária, ativar uma Pote não vai ser tão ruim assim. Aí temos uma Khalid e uma TTT para fechar a nossa lineup de mágicas. Para fechar o baralho, temos aqui 3 cópias de Infinity Impermanence, mais ou menos nessa pegada também de cards muito bons para Going Second, e uma Sword Soul Blackout, que ela é uma Icarus Attack, para quem é das antigas, né? Que ela funciona assim, você destrói um monstro Wyrm seu para destruir 2 cards do oponente. Bem simples, e essa carta ela comba muito bem com, por exemplo, o Protoss. Lembrando que o Protoss ele não pode ser destruído por efeitos de card, então você pode dar a Blackout para tentar destruir o Protoss, ele não vai ser destruído, e ainda assim você vai destruir 2 cards que o oponente controla, então você não vai tomar, né, o drawback de perder um card seu. Indo agora para o Extra Deck, temos aqui uma das novas adições ao baralho, que é o Tene Mula Adara. Ele é um dos novos síncros aí que o arquétipo ganhou, e ele tem um efeito singular de que quando é invocado você pode adicionar uma carta de campo do seu deck para a sua mão. E basicamente esse é o efeito que importa. Ele tem uns outros efeitos aqui que no Going Second até que são relevantes, mas quase que sempre você só quer esse efeito dele entrar e adicionar uma Field Spell do seu deck para sua mão. Isso abre precedente para que você rode, além da Field Spell da Tene Infinity, outras Field Spell, porque se você já tiver ela na mão, ele meio que não tem mais função dentro do baralho. Então você pode rodar outras Field Spell. Eu já vi deck lists em que estão rodando aquela Field Spell que eu esqueci o nome dela, mas eu vou tentar colocar a imagem dela aqui para vocês verem, em que basicamente quando um jogador faz o terceiro summon do turno, encerra-se o turno. Então você pode ter essa opção aí, é interessante, ou você pode rodar qualquer outra Field Spell que você achar interessante no seu baralho, mas basicamente a função dele é entrar e buscar a Tene Infinity. Aí continuando aqui no nosso síncro, temos 2 cópias do Chichao. Ele é um dos principais síncros aí do Sword Soul. Quando ele entra, você busca um card Sword Soul do seu deck para sua mão, e além disso ele tem um efeito de negate. Você pode banir um card Sword Soul ou um monstro Wyrm da sua mão ou do cemitério, dar alvo no monstro no campo e negar os efeitos dele até a end phase. Temos aqui também uma cópia do Chaogin, que é um dos level 10 aí mais fortes que temos nos jogos. Ele é genérico para fazer, diga-se de passagem. E ele basicamente é o nosso sub-boss, né? Porque você vai estar fazendo ele quando você está com a intenção de finalizar o jogo. Ele ganha 100 de ataque e defesa para cada card banido no jogo e faz os monstros do oponente perderem 100 de ataque e defesa para cada card banido no jogo. Além disso, quando um card é banido e ele está na mesa, você pode banir um card no campo e no descarte do seu oponente. E para fechar, temos aqui o Kishin Longuan, que serve como nosso boss monster level 10 de Going First, né? Porque ele tem um efeito que é de interrupção. Quando o seu oponente faz um especial summon, você pode ativar o efeito dele, que é um efeito rápido, e banir aquele monstro invocado por especial summon. E quando o seu oponente ativa uma mágica armadilha ou o efeito de uma mágica armadilha, ele também pode banir aquela carta. E em ambos os casos, ele dá 1.200 de dano no oponente. Então você pode já fazer o oponente perder até 3.600 de vida
só por invocar ele e resolver os efeitos dele, porque lembrando que o Long One, quando ele é usado de matéria síncro, ele dá 1200 de dano no oponente. Então você já faz ele, para fazer esse aqui, dá 1200 de dano, o oponente vai invocar um monstro, você dá mais 1200 de dano, o oponente ativa uma mágica, você dá mais 1200 de dano. Então para jogar no tempo isso é muito eficiente, para você já ter uma volta com o OTK quase garantido também é muito bom, e é uma interrupção que atrapalha mais do que vocês pensam. Isso não é um negate, isso não é necessariamente, né, esse tipo de efeito que a gente gostaria que fosse, igual uma Barone, mas já atrapalha bastante, faz o oponente pensar duas vezes antes de jogar. Aí, continuando aqui nos nossos 5, temos duas cópias do Baxia, que ele é uma ótima carta para Go in Second, porque ele tem o efeito de dar bounce nas coisas do oponente, e além disso ele pode servir como peça de combo, porque você pode destruir um Wyrm que você controla para trazer um Wyrm de level 4 ou menor do seu cemitério para a mesa. Isso permite que você faça algumas jogadas bem interessantes. Deixa eu compilar aqui para dar mais espaço. Temos aqui uma cópia do Berserker, também voltado para quando você quer dar OTK no seu oponente, que ele tem a possibilidade de bater em 2 monstros durante a Battle Phase. Ele também tem um efeito de interação, que quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode banir aquele monstro que ativou o efeito, e isso vale em qualquer lugar, no campo, na mão, no cemitério, então isso pode atrapalhar bastante também. Temos aqui uma cópia desse Adamantipator, que ele é uma negate de Spell e Trap, se você controlar um monstro água no seu cemitério. Uma cópia do Chao Feng, para a gente ter mais uma Floodgate aí, que você tem como fazer uma linha de combo, que você chega no Chao Feng e ele impede que o seu oponente ative efeitos de monstro de acordo com os elementos que você usou para fazer ele. Geralmente você vai usar luz e terra para fazer ele, então se o seu oponente tiver monstros luz que queira ativar efeito, enquanto ele estiver na mesa ele não vai poder. E esses são os monstros síncro que a gente está usando. Para os monstros Link, temos aqui 3 cópias do Monk, que ele é um Link 1 que pede apenas um Tene Monster para ser feito, então você pode usar qualquer um dos Tene lá para fazer ele, e ele é um monstro sem efeito, então você vai estar trigando todas as habilidades que o Tene tem para oferecer graças a isso. Aí temos aqui uma cópia da Xamã, em que ela é uma carta de reclusão também, você pode usar ela como peça de combo, você pode usar ela até para Board Breaker, porque ela tem a habilidade de descartar uma carta e invocar um Wyrm do seu cemitério no campo, e se um monstro sem efeito batalha enquanto ela estiver no campo, você pode destruir uma carta que o oponente controla, então ela pode ajudar bastante aí no seu board. E finalmente uma cópia do Sasahara, que é o Link 4 mais forte que a gente tem nesse baralho. Geralmente você vai estar fazendo ela com a ajuda da Suruya, né, porque quando você usa ela como matéria síncro, você pode pagar múltiplos de 1000, igual a quantidade de setas Link, para trazer um Link do seu extra deck para o campo. Então você vai pagar 4000 e trazer esse bicho. E por que você quer trazer ele? Porque ele tem um efeito de proteção muito bom. Enquanto ele estiver na mesa junto com o monstro sem efeito, o seu oponente não pode dar alvo nos seus monstros de efeito. Então você vai poder combar praticamente à vontade, safe de que você não vai tomar Veiler, não vai tomar Impermanence, não vai tomar nada engraçado dessas coisas. E mesmo que você não tenha, por exemplo, o Monk na mesa para garantir essa proteção, durante o turno do oponente, você pode ativar o efeito rápido dela, escolher um monstro que o oponente controla e gerar um token com os status daquele monstro. Então ele mesmo já gera um monstro para fazer essa proteção, caso seja necessário. E potencialmente gera um corpo aí também para você estar agressivando contra o seu oponente. Então esse é o extra deck do Sword Soul, e vamos aqui ver alguns combos que é possível fazer com esse deck. Antes de eu começar esse combo, já vou deixar a explicação de que Sword Soul ele tem muitas possibilidades de combo, e eu teria que fazer um vídeo à parte, praticamente só para mostrar todas ou quase todas as possibilidades que esse deck tem de fazer combos. Então o que eu vou mostrar aqui é possivelmente o mais comum que vocês vão ter acesso, mas não se atenham à receita de bolo com esse deck, porque o melhor que eu posso aconselhar vocês que querem aprender esse deck por acaso senta e joga.
senta e joga, vai sentindo o deck, vai aprendendo as possibilidades, vai se acostumando com os efeitos, com as matchups, e aí você vai se tornar um bom jogador de Sword Soul, porque eu posso ensinar para vocês todos os 2-card combo, 3-card combo, 1-card combos do universo, mas se você tiver uma situação em que você tem que improvisar, que você tem que achar um caminho alternativo, não vai servir de nada. Então esse aqui é o combo mais padrão, que a partir dele você pode variar para um monte de coisa. A combinação mais comum de cards que você vai ver na sua mão é a Ashuna e a Moyi, porque é o card que você tem mais acesso, e a Ashuna é um starter natural dos Tenni. Para esse combo você precisa de qualquer forma de chegar na Moyi mais um Ashuna, ou qualquer forma de chegar no Ashuna, e além disso, ou um card Sword Soul extra, ou um card Wyrm qualquer do seu baralho extra. E como tudo no seu baralho é o Wyrm, você vai estar, né, com quase certeza que acesso a isso na sua mão. Então vamos lá começar esse combo. Aqui temos um exemplo de uma mãozinha normal, né, de 3 cards, e vamos começar esse combo. Primeiramente você vai ativar o efeito da Ashuna, você não controla nenhum monstro, então vai fazer a invocação especial dela. Você vai usar ela de matéria para fazer a invocação do seu Link 1, que é o Monk. Beleza? Agora você vai usar o normal summon da Moyi, ativando o efeito dela, revelando um card Sword Soul ou Tenni na sua mão para gerar o token. Aí você vai usar o token mais a Moyi para fazer o Muladhara. Vai fazer a Chainlink 1 Muladhara, Chainlink 2 Moyi. Você vai comprar um card aleatório aí da sua mão e vai, com o efeito do Muladhara, adicionar do deck para mão uma cópia da Tenni Infinity. Você vai ativar a Tenni Infinity e com ela você vai estar buscando a Circle, beleza? Agora você vai ativar o efeito da Circle para tributar o seu Monk, e por você ter usado a Circle para tributar o Monk, você pode fazer a invocação especial de um monstro Wyrm do seu baralho. Você vai trazer o Taya. Agora você vai usar o seu Muladhara para fazer uma segunda cópia do Monk. Como você controlar novamente um monstro sem efeito na mesa, você vai usar o efeito da Ashuna, banindo ela, para trazer do seu deck para o campo a Suruya, ok? Você vai usar esses dois aqui como matéria sincro para invocação do Chichao. O efeito do Chichao vai trigar, o efeito da Suruya vai trigar e o efeito do Taya vai trigar. Você vai fazer a Chainlink nessa ordem: Chainlink 1 Chichao, Chainlink 2 Taya, Chainlink 3 Suruya. Então você vai estar fazendo um baita chain blocking, impedindo que o seu oponente interaja com você nessas 3 ativações. Você vai pagar 4.000 de vida para trazer o Sasahara. O Taya vai ativar o efeito dele e você vai milar do deck para o cemitério uma cópia do Adara, vai estar aqui, né, tá aqui no cantinho, aqui no descarte, e o Chichao vai te adicionar do deck para mão uma cópia da Emergence. Aí aqui é o que eu falo, aqui você já tem opções do que fazer. Você já tem aqui uma proteção de alvo, na forma do Sasahara. Você já tem aqui uma negate de monstro durante o turno do oponente. E você tem aqui a opção de ativar. A Emergence para ou buscar o Long One ou buscar o Protoss. Vai do que você quer fazer. Se você não tem certeza ou não quer arriscar logo de cara, chamar o Protoss, declarar Dark, o deck do cara é, sei lá, do tipo Terra, então o Protoss não vai servir de nada, você vai e busca o Long One. Se você tem mais ou menos certeza que o deck do oponente vai sofrer com o Protoss na mesa, você, sem pensar 2 vezes, vai e pega o Protoss. Seja qual for o caso, você vai fazer uma extensão da sua jogada. Se você pegou o Protoss, você só vai invocar ele, declarar Dark e passar para o oponente. Ele não vai poder nem tentar impedir o efeito do Protoss com um Veiler, uma Morner ou uma Impermanence, porque ele vai estar protegido de alvo aqui na forma do Sasahara. Se você não pegou o Protoss e pegou o Long One, você lembra que você já tem uma carta Sword Soul ou Wyrm na sua mão. Você vai descartar ela para invocar o Long One, vai gerar o token e vai usar os dois
para fazer o seu Synchro 10 Kishin Longuan. E durante o turno do oponente, agora você tem 3 interações. Você tem a negate do Chichao, você tem o banimento de monstro por ele, mais 1200 de dano, você tem o banimento de Spell Traps, mais 1200 de dano, e além disso, por você ter feito Synchro com ele, você já deu 1200 de dano no oponente. E lembrando que, né, você além disso tem uma carta que você comprou pela Moí e mais 2 na sua mão que podem ser qualquer coisa aí para você estar interagindo com o oponente, aumentando suas jogadas, aumentando o seu combo e tudo mais. No mundo ideal, esse aqui é o board que você quer passar. Você quer fazer o seu Synchro 10, você quer fazer o Sasahara, você quer fazer o Kishin, o Chichao, e quer também fazer o Protoss e passar para o turno do oponente para você estar, né, com o full board possível que dá para fazer com o deck de Sword Soul. Você pode chegar nesse mesmo board por diversas rotas, diversas combinações de card. Então eu me repito e digo que o melhor jeito de você aprender a jogar Sword Soul é jogando Sword Soul. Eu dei aqui mais ou menos o caminho inicial para você começar na sua jornada com esse deck. Pegue essas dicas e melhore aí o seu gameplay. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse deck profile. Eu estava muito ansioso para finalmente trazer o Sword Soul na minha vida e também aqui para o canal. Desde o lançamento foi um dos decks que eu mais gostei de Yu-Gi-Oh! E não tinha como eu ter acesso a ele, porque todas as cartas sempre eram muito caras, mesmo com alguns reprints, ainda tinha cartas muito caras e difíceis de arrumar, mas com todo esse reprint que rolou dele, agora ele tá muito, muito barato e eu altamente recomendo, principalmente para quem tá chegando em Yu-Gi-Oh! Agora. Ele é um ótimo deck para se aprender a jogar Yu-Gi-Oh! E mais uma vez, acessibilidade é tudo. Muito obrigado por assistirem, lembrando que esse vídeo é feito em parceria aqui, ó, com o MyPcards. Então se você quiser comprar o seu deck do Sword Soul ou qualquer outro card game que você tenha interesse, acesse o mypcards.com e use o cupom WilsonTCG5 para ganhar R$5 de desconto em suas compras acima de R$100, frete não conta. E além disso, o canal tem um apoia-se que com suas doações de R$2, R$5 ou R$10 você ajuda pra caramba aqui o canal, ok? Muito obrigado mais uma vez por assistirem o vídeo e até o próximo. Tchau!